Glória a Deus. Vocês estão felizes? Muito bom. Gente, projeta para nós aí o tema da nossa mensagem. É esse aqui, ó. Tá quase lá. Nem pense em parar. Você pode repetir isso comigo? Tá quase lá. Nem pense em parar. Eu vi essa frase em uma placa perto de casa e na hora me chamou muito a atenção. Com certeza a ideia ali era motivar algum grupo que estava fazendo algum exercício, não sei se é ciclismo ou corrida, enfim, atletismo, mas eles estavam praticando alguma coisa e essa frase estava lá com o objetivo para que eles não parassem, eles não desistissem. E essa frase, queridos, ela pode ser muito bem aplicada a nós, que também estamos vivendo os nossos dias para alcançarmos a linha de chegada, para alcançarmos o prêmio, a recompensa que Jesus nos prometeu. Como nós cantamos aqui, Ele virá e com Ele está a recompensa, para aqueles que perseverarem até o fim. E esse momento, por tudo que nós estamos vendo, vivendo, olhando o cenário do mundo, esse momento está muito próximo. E nós não podemos perder isso de vista. E nesse mês que vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus, hoje eu quero dar ênfase sobre perseverança. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 36. Se você encontrou, diga achei. Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim, nós vamos ler do versículo 36 ao 39, tá? Palavras de Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé. Espera aí, gente, minha Bíblia aqui saiu do lugar, só um minutinho. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Noé, queridos, para mim é um exemplo de perseverança, de disciplina. Ele recebeu uma palavra de Deus sobre a construção da arca, que ele precisava construir uma arca. Ele recebeu uma palavra de Deus sobre o dilúvio que viria, e em cima dessa palavra ele caminhou. Em cima dessa palavra ele viveu. E a Bíblia nos mostra que Noé levou cerca ali de 100 anos para construir a arca. Foi esse tempo que eles levaram para construir. Um projeto, irmãos, que até então ninguém havia feito. Não tinha nenhum precedente. E até aquele momento não havia sequer caído chuva sobre a terra. Então era algo muito, muito, muito fora do comum. Fora da casinha. E agora, pensa comigo, como que estava o mundo ali nos dias de Noé? Como eram os dias de Noé? Corrupção, imoralidade sexual, ganância, frieza espiritual, engano, mentiras e coisas semelhantes. E, vem cá, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. E esse cenário aqui, queridos, nesse cenário, por 100 anos, dia após dia, Noé seguiu falando, pregando e construindo algo que para todos ao redor era loucura e por muitas vezes motivo até de zombaria. Imagina. E eu fico pensando, queridos, nos detalhes, e eu quero te levar a pensar nisso. Noé acordando, tomando café com a sua família, chamando os filhos, vamos lá construir a arca. Tábua por tábua, prego por prego, construía um pedaço, voltava, terminava aquele dia, conversava ali, reunião de família à noite, iam dormir, no outro dia acordava,
a mesma coisa, a mesma coisa, tábua por tábua. Ligar para o fornecedor, estamos precisando de mais tábua. Aí imagina um dia que um dos filhos falava, hoje eu não quero ir. Aqueles desafios, aqueles conflitos, aqueles momentos de família que acontecem, mas dia após dia, Noé seguindo debaixo de uma palavra que ele havia recebido de Deus. Com certeza, não foi fácil. Com certeza não foi fácil. Noé, penso que em algum momento ali ele sentiu talvez desanimado, abatido, vivendo ali conflitos, enfim, né, queridos, coisas que acontecem em toda família, acontecem com todo homem e mulher de Deus. Quantos aqui acordam em um determinado dia que estão a fim de fazerem nada? Aquele dia que você fala, puxa, se tivesse como pular hoje, já ir para amanhã. Mas, queridos, Noé também viveu isso. Diante daquele cenário, ele falava, as pessoas não davam ouvidos para ele, e ele, debaixo de uma palavra, construindo algo que era loucura, vamos falar a verdade, construindo uma arca, esperando um dilúvio, sendo que sequer a terra havia recebido chuva até então, mas ele em obediência, vivendo uma perseverança na palavra que ele havia recebido de Deus. E essa perseverança, queridos, nós sabemos que Noé e sua família foram ricamente recompensados por isso. E agora, eu quero que você pense sobre você, sobre os dias que você está vivendo, sobre a palavra que Deus tem para nós, que Ele liberou sobre nós, e em que, inclusive, nós cantamos sobre isso agora há pouco. Haverá uma recompensa. Existe um dia glorioso que nos espera na linha de chegada. E às vezes, irmãos, a rotina nos faz acreditar que nada está acontecendo. É semana após semana, nós estamos aqui como igreja, no domingo, nas quartas-feiras, em nossas reuniões, servindo uns aos outros. Nós seguimos, né, quem tem filho aí, educando os nossos filhos, trabalhamos, cumprimos com os nossos deveres, cuidamos da nossa casa, da nossa família, nos esforçamos para vivermos de maneira digna do nosso chamado no Senhor, e mesmo assim, tem hora que a sensação é de que Deus perdeu o controle e que a promessa da sua vinda está muito distante. E na verdade, não está. Quando eu olho para a vida de Noé, queridos, não, lembre-se disso sempre, grave isso, não foi uma perseverança para um mês, uma perseverança para um ano, uma perseverança para 5 anos, foi uma perseverança em cima de uma palavra que durou 100 anos. 100 anos, fazendo algo que para muitos, talvez até para Noé em alguns momentos, não fazia sentido. Mas ele sabia quem havia falado. Ele conhecia quem havia falado. E sobre essa palavra ele perseverou. Sabe, irmãos, a gente acorda na segunda-feira, vai para os nossos afazeres, vive a nossa semana, chega no domingo, igreja, e tem hora, vamos falar a verdade, parece que nada está acontecendo. Parece que às vezes nem faz tanto sentido assim. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero trazer à tua memória a palavra que Ele liberou sobre nós. Há uma recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. Chegará o dia que tudo fará sentido. Nós viveremos o dia glorioso. Nós viveremos o dia que os céus serão abertos. E nós o veremos, todo olho o verá. E Ele chamará para si aqueles que creram e perseveraram até o fim. Quantos querem viver esse dia? Quantos anseiam por esse dia? Eu quero encher teu coração de alegria e de esperança nessa manhã. Não desista. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5,
Olha, Paulo praticamente repetindo as palavras de Jesus. A palavra nos diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 5, a partir do versículo 1. Irmãos, até o 11 nós vamos ler. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. A Lu citou isso daqui. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Sabe esse time, queridos, esses governantes, esses homens de autoridade, que vivem guerreando tudo por conta de poder, achando que tem domínio sobre a vida e a morte, achando que tem domínio sobre as coisas, o dia do Senhor virá sobre eles, a destruição virá sobre eles. Mas olha para nós, que cremos e estamos em Deus. Versículo 4. Vocês, porém, diga para quem está perto de você, porém, escute essa palavra. Irmãos, agora eu vou ler. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Está falando sobre nós guardarmos a nossa mente, está falando sobre nós guardarmos o nosso coração. Porque Deus, queridos, não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus. Ele morreu por nós, para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Essa era uma boa hora, se você está entendendo a palavra, de você dizer aleluia, glória a Deus, ficar feliz, dar um sorriso, fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, não abra mão da tua confiança. Não abra mão da santidade. Não abra mão da perseverança. Não abra mão de viver o teu relacionamento com Deus. Nós que estamos nele, nós que estamos na luz, nós que aguardamos por esse dia, precisamos guardar o nosso coração, precisamos guardar a nossa mente. Queridos, grandes e pequenos se prostrarão diante dele, confessarão que ele é o Senhor, porque isso é inegável, mas nem todos entrarão no reino, porque só entra no reino quem é amigo. Só entra no reino quem é conhecido no céu. Só entra no reino quem cultivou um relacionamento com Ele, dia após dia, e pela perseverança. Fé, queridos, não se baseia naquilo que sentimos, embora existem dias que nós sentimos, porque o sentimento foi Ele que colocou em nós. Fé não se baseia em você buscar a Deus e buscar conservar esse relacionamento só quando tudo está muito bem. Fé se manifesta quando mesmo nos dias maus nós perseveramos confiando nele. Quando nós não estamos sentindo nada, quando as circunstâncias estão todas contra, mas você mantém o teu coração e a tua mente blindada na fé, na perseverança. O Senhor está vendo. E chegará o dia que a recompensa virá.
aquele que perseverar até o fim, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Irmãos, nós estamos falando de eternidade. Igreja, reino de Deus, não é apenas a bênçãos que vêm e vão, coisas materiais que vêm e vão, situações que mudam porque nós estamos sujeitos, nós estamos nesse mundo. Mas, queridos, reino de Deus é olhar para a eternidade, é olhar para aquilo que Jesus fez na cruz, é perseverar na palavra que Ele liberou sobre nós. Eu estou indo para o Pai, vou preparar morada, mas um dia eu virei para buscá-los e levá-los para que vocês estejam comigo para sempre, onde eu estou. Essa é a palavra que tem que guiar o nosso coração todos os dias. Quantos aqui no dia a dia, vamos lá gente, não tem super-homem aqui não e nem super-mulher. Quantos aqui no dia a dia não passam momentos de depressão, momentos de angústia, momentos que você quer chutar o balde? Momentos que você fala, não tem como sair disso daqui não. Parece que a vida está em cima de uma esteira. Você anda e não sai do lugar. Irmão, só parece. Mas a tua perseverança está construindo uma recompensa. A tua perseverança em permanecer no Senhor está acumulando para você uma glória eterna. Uma glória eterna. Ah, como valerá a pena o dia que nós olharmos nos olhos dele e nós ouvirmos da boca dele: entra para a casa do teu pai. Entra porque eu te conheço. Você é meu amigo. Jesus, queridos, nos afirma que a sua vinda será como nos dias de Noé. E a verdade é que os dias são maus. O mundo jaz do maligno. Nós vivemos dias de angústia, de insegurança, rumores de guerra, injustiça. Imagina o que vai ser o cenário do Brasil ano que vem, não caia na pilha. Já vou dar uma orientação aqui pastoral. Eu não quero nos grupos publicação de política, nem de A e nem de B. Grupo nosso de WhatsApp, irmãos, é para comunicarmos coisas da igreja, coisas de Deus. Publica lá um versículo, você tem liberdade para isso. Mas, irmãos, eu não quero briga política nos nossos grupos de WhatsApp. Se colocar lá, eu vou publicamente vou criticar você. Vou te expor, não quero. Nós não vamos nos posicionar ano que vem, nós já estamos posicionados. Por aquilo que nós pregamos, por aquilo que nós vivemos, vocês sabem muito bem qual é o nosso posicionamento. Então imagina o cenário que vai ser ano que vem. Irmão, não cria briga na tua família por causa de política. Não crie inimizade por causa de política. Seja sóbrio, seja sábio, seja sal, seja luz. Não perca um coração por causa de política. Sabe por quê, queridos? Lula e Bolsonaro vai passar. Daqui a pouco esses caras, como todos nós aqui um dia, daqui a pouco esses caras estão tudo debaixo da terra. São homens como nós. Nós vivemos orientados e liderados por um governo que é eterno. Com isso, não estou falando que nós não vivemos um posicionamento. Eu nunca vou deixar de pregar a verdade porque uma lei foi estabelecida ou um político está dizendo que tem que ser falado ou não. Mesmo que eu seja preso por causa disso. A gente não vai se posicionar num ano de política, nós já estamos posicionados. Mas, irmãos, vamos viver com sobriedade. Amém, queridos? Não caia na pilha, não caia na pilha. Nós pertencemos a Jesus, Ele é o nosso governo, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Cristo nos chama para confiarmos em Sua palavra. Ele nos garante, irmãos, que Ele está preparando novos céus e nova terra. E a nossa missão é não desistir. Eu quero que você veja, olhe para quem está pertinho de você, e se você tiver liberdade, se você não quiser falar também não fale, fique tranquilo. Mas fala aí, irmãos, está quase lá. Nem pense em parar. Nem pense em parar.
A verdade é que dia após dia, nós estamos construindo a nossa arca. Dia após dia nós estamos construindo, você está construindo a sua arca. Sabe, você está lá cuidando dos teus filhos, você está construindo a tua arca. Você está trabalhando, sendo uma pessoa íntegra, dando bom testemunho no teu trabalho, você está construindo a sua arca. Você está amando a tua esposa, você está amando e honrando o teu marido, como a palavra orienta, você está construindo a sua arca. Por aquilo que você publica nas redes sociais, você está construindo a tua arca ou não. O teu testemunho no dia a dia, irmãos, você está construindo a tua arca. A tua obediência à palavra de Deus, mesmo quando ninguém está vendo, você está construindo a tua arca. Homens e mulheres, isso é para todos. Na madrugada, quando você está com o teu celular aberto e você rejeita entrar naquele site que você sabe que não te pertence, você está construindo a tua arca. Deus está vendo a tua obediência. Deus está vendo a tua perseverança. Deus está vendo a tua disciplina, a tua fé, a tua espera pela palavra dEle. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia por gentileza. Romanos capítulo 5. Versículo 1. A palavra diz assim para nós, até o versículo 5, ok? Você achou? Vamos lá? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, aleluia, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Eu acho isso incrível. O que produz perseverança é a tribulação. Não é incrível isso? Não é quando a gente está conta azul, coisa linda. É na dificuldade, às vezes é passando por momentos desafiadores que nós estamos produzindo perseverança. Sabe, queridos, eu ouvi uma frase esses dias que me encantou. Nós não estamos fazendo aqui apologia, né, a uma vida só de sofrimento, de luta, não é isso. A gente não vive essa bolha, esse evangelho distorcido. Mas assim, eu quero só que você lembre de uma coisa. Sabe qual é o símbolo da nossa fé? Uma cruz. Irmãos, antes da glória vir, teve uma cruz. Antes do nosso Cristo receber um nome que está sobre todo nome e viver a glória que lhe é devida, porque ele havia aberto mão dessa glória para estar na terra, ele passou por uma cruz. Irmãos, e até a cruz ele foi obediente, e por isso o Pai o honrou, dando um nome que está acima de todo nome. Sabe, às vezes a tribulação que você está atravessando aí é a chance de você crescer em perseverança. A palavra está dizendo, a tribulação produz perseverança. E ele está dizendo, nos gloriamos nisso. Porque nós sabemos, irmãos, grave isso, a nossa vida não está à deriva. A nossa vida não está assim à mercê do caos. A nossa vida tem um dono. Existe alguém, esse alguém é Senhor sobre nós, que morreu numa cruz, derramou o sangue dele, e por esse sangue ele nos comprou. Você entende que você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te deu o direito de ser filho, e por você ter crido, você é filho e cordeiro com ele das bênçãos de Deus. Você entende que a palavra dele nos afirma que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que com ele nós estamos assentados nas regiões celestiais, que ele nos deu autoridade como havia sobre ele. Você entende a grandeza disso? A glória disso? Vocês estão me acompanhando, irmãos?
Aí ele continua no versículo 4. A perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Quem não passa, queridos, pela cruz, quem não passa por tribulações, não tem testemunho para contar. Versículo 5. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então coloca a mão no teu coração e diga para você mesmo, fique tranquilo. A tribulação não é para sempre, com ela vem a perseverança, vem um caráter aprovado, e o meu coração se enche de esperança. É isso. Nós estamos em Jesus. Todo homem, irmãos, e mulher de Deus viverá dias onde sua fé vai ser testada, vai ser provada, mas com a nossa perseverança, quando perseveramos, nós enchemos o nosso coração de esperança no Senhor. Tiago, versículo 1, estamos caminhando para o fim. Tiago, capítulo 1, se o pessoal do louvor puder chegar aqui. Versículo 2 a 4, a palavra do Senhor nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, diga comigo, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você pode dar um glória a Deus por isso? Lucas 21, 19, Jesus disse: ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. Quantos desejam alcançar o prêmio, atravessarem a linha de chegada? Persevere. A palavra de ordem sobre a sua vida, irmãos, é persevere. Persevere. Sabe, eu acho lindo, porque assim, tem domingo que você vai acordar e você não vai estar nem um pouco a fim de vir para a igreja. Vem mesmo assim. Persevere. Tem domingo que a semana foi tão difícil, você vai falar, puxa, o que eu vou fazer na igreja? Ou domingo de manhã, ou domingo à noite, quando o culto começar à noite também, enfim. Persevere, vem. Tem dia que você vai acordar, você vai falar assim, meu Deus, eu não quero nem orar, não quero falar nada. Pega a palavra, talvez você não consiga ler um capítulo, mas lê um versículo. Persevere. 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 Ganhe a vida com a perseverança. São palavras de Jesus para nós. Ganhe a vida de vocês por meio da perseverança. Em Hebreus, é o último texto que eu quero ler com vocês. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, há uma recomendação para a igreja. E a igreja estava atravessando um momento ali de muita dificuldade. Estavam tendo seus bens confiscados, perseguição, a coisa estava feia para eles naquele momento. E aí, o escritor diz o seguinte: por isso, versículo 35, não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Quantos creem que Deus é generoso? Irmãos, quando eu leio isso daqui, eu fico pensando o que significa. Eu não consigo compreender na totalidade. Generosidade de Deus, Ele nos recompensando de maneira generosa. Eu não sei se você alcança, eu não alcanço. O que deve ser isso? Mas é algo muito glorioso. E a palavra diz, portanto, vocês precisam perseverar. Diga comigo, eu preciso perseverar. De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve,
Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, afirme isso comigo, queridos, nós, porém, mas diga com fé, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Afirme isso sobre a sua vida: eu decido perseverar. Está quase lá, queridos. Nem pense em parar. Está quase lá. A linha de chegada está muito próxima. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquela figurinha que o cara está cavando, e aí falta coisa de 1 metro assim para ele descobrir pedras preciosas e ele desiste. Era só mais 1 metro, era só mais um pouquinho do esforço, ele já alcançaria o prêmio. Irmãos, há uma recompensa tão generosa de Deus sendo preparada para nós. A palavra nos garante que Ele está reconciliando todas as coisas nos céus e na terra, criando um novo céu e uma nova terra para nós, onde não haverá choro, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais separação, não haverá mais pecado. Nós seremos levados de volta para aquela condição que Adão e Eva tinham antes do pecado. Uma comunhão perfeita, uma vida ativa, produtiva no Senhor. São coisas que parecem loucuras para a mente humana. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Eu estou falando a homens e mulheres espirituais, amém? E, queridos, são coisas tão gloriosas, são coisas tão grandiosas, são coisas tão incríveis que Deus está preparando para aqueles que perseverarem até o fim. Irmãos, você não foi chamado para parar no meio do caminho. Está dando cãibra? Está doendo? Continua. Vai até a linha de chegada porque valerá a pena. Existe um pódio preparado para nós, que o próprio Deus nos colocará lá e nós estaremos com Ele para sempre. Sabe, nós vamos participar da mesa do Senhor, trazendo à memória o sacrifício da cruz. E tudo isso foi feito para um propósito: nos tirar do império das trevas, de um destino eterno perdido, e nos transportar para o reino dele, para nos dar vida e vida eterna. Toda a cruz, o propósito principal foi esse: perdoar o nosso pecado, perdoar a dívida que era impagável, para nos dar liberdade, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, para que nós não sejamos mais escravos do diabo, que havia recebido de graça pela desobediência de Eva e Adão o direito sobre as nossas vidas. Ele veio, pagou a dívida, morreu naquela cruz. Irmãos, o Deus eterno, o Alfa, que não há nada antes dele, tudo foi criado por ele e através dele, através da palavra dele, ele se encarnou, o Filho de Deus se encarnou, morreu naquela cruz, por mim e por você, para nos dar eternidade, para nos dar vida eterna. Irmãos, isso é muito grande. E ele só tem uma palavra de ordem: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória já é de Jesus. Ele já venceu o mundo. E qual é a nossa vitória? A fé, porque a fé vence o mundo. A fé no quê? Na palavra dele. Persevere, persevere. Há uma recompensa sobre você, te aguardando. A palavra nos fala que no dia que nós estivermos com Ele, haverá uma mesa, haverá uma ceia. Então no céu tem comida. Dá um glória a Deus aí para quem gosta de comer. Eu já falei com o meu queridão, meu cheiroso, meu Jesus, desculpa a intimidade. Eu falei: Jesus, no céu deve ter churrasco. Eu só pode ter churrasco, porque o Senhor que inventou esse negócio, queimava a gordura, subia como um cheiro suave.
Eu estou nessa expectativa, irmãos. E eu falei já para ele, deixa que eu fico na churrasqueira, se for o caso. Vai ter uns anjos bons no negócio, né? Mas assim, irmãos, a palavra nos diz que Ele vai nos colocar numa mesa e Ele vai ser o garçom. Pensa num negócio desse, queridos. O Cristo nos servindo. Anjos ao redor, aquela coisa linda, a gente conversando, trocando uma ideia com Abraão, com Isaac, com todo mundo assim, como é que é, Paulo, como é que foi? E aí, Pedro, você era um cabra doido, hein, mas você é um cara de Deus, aquela coisa toda, a gente conversando, aquela festa no céu. E aí você pensar que é para sempre, a glória vai ser tanta que a gente não vai ter nem lembrança do sofrimento. E nós saberemos o porquê nós estaremos lá, por causa da nossa perseverança. Jesus não vai deletar a tua memória. Você saberá por que você está lá. Quem é você? Vai ser lindo demais, gente. Vale a pena. Vale a pena perseverar. Nós não estamos brincando de igreja. Igreja é a coisa mais gloriosa que tem na terra. Você pertencer à família de Deus. Você estar nessa corrida. Sabe, dizer como Paulo, eu guardei a fé, eu perseverei, eu estou completando a corrida que me estava proposta, eu já estou de olho no galardão que me aguarda. Vou falar uma coisa para você, irmãos, não abra mão da tua fé, não abra mão daquilo que te espera, porque é grande demais.